nós vamos falar sobre 3 situações diferentes, mas que vai dar entendimento daquilo que nós podemos alcançar em Cristo Jesus. Gênesis capítulo 20, versículo de número 17, é a oração que Abraão fez. Diz assim: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém? Por favor, os irmãos podem se assentar. Nós vamos entender hoje uma coisa muito que está, porque nós estamos falando aqui há pouco ainda que nós vamos estar durante 7 semanas, e todas essas 7 semanas vão estar muito focado em cura. Mesmo que nós estamos falando sobre cura do corpo, e nós vamos estar falando muito sobre aquilo que Deus tem para nos dar, a vitória que o Senhor tem nos dado através da cruz do Calvário, através daquilo que o Senhor Deus tem para fazer. Desde o princípio, desde o começo, desde o Antigo Testamento, nós podemos entender que o Senhor, Ele tem o desejo de curar o homem, e essa cura se dá justamente quando nós oramos e clamamos ao Senhor. Diz aqui no capítulo 20 de Gênesis que Abraão tinha feito um combinado com Sara. Ele disse assim: Sara, nós vamos sair nessa terra de peregrinação, e quando a gente entrar num lugar desconhecido, você não fala que você é minha esposa, você diz que você é minha irmã. E se alguém perguntar para mim, eu falo que eu sou seu irmão. Sabe por quê? Porque esses homens não têm Deus no coração, e com certeza eles vão tirar a minha vida. Eles vão tirar a minha vida para querer casar com você, se souber que eu sou seu marido. Então eles fizeram esse combinado. E quando diz aqui a palavra do Senhor, que quando Abraão partiu e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou numa terra chamada Gerar, diz aqui a palavra do Senhor que o rei de Gerar era Abimeleque. E quando Abimeleque viu Sara e Abraão, e disse Abimeleque, o rei de Gerar, disse assim: quem é essa moça bonita? Ah, é minha irmã. Aí perguntou para Sara: quem é esse homem? É meu irmão. Então o que esse homem fez? Levou ela para o seu palácio, arrumou um quarto, aposentos para ela, e disse assim: prepare ela, porque eu vou casar com essa moça. E levaram ela para aquele palácio, e ele iria tratar de coisas de casamento. Mas quando o rei deitou na cama e foi dormir, o Senhor Deus falou com aquele rei Abimeleque e disse: você trouxe essa mulher chamada Sara para o seu palácio, e você pretende casar com ela. Só que você fez coisa errada. Por quê? Porque ela não é irmã de Abraão, mas ela é esposa de Abraão. E você não pode tomar ela em casamento, porque ela pertence a ele. E eu tenho planos na vida deles, eu tenho plano na vida dela, e você não pode fazer isso.
Então a primeira coisa que nós vemos, irmãos, que quando Deus tem um plano na minha vida e na sua vida, nada pode impedir do Senhor realizar aquilo que Ele planejou. Deus estabeleceu coisas na nossa vida, e vai por onde for, o Senhor, aquele que começou a boa obra, é poderoso para cumprir aquilo que foi iniciado. E disse: por que você tomou esta mulher e trouxe para o seu palácio com a intenção de casar com ela? Então, eu vou fazer com que todas as mulheres da sua cidade, elas se tornem estéreis. E o Senhor colocou esterilidade em todas as mulheres, como juízo, como castigo. E naquele sonho mesmo, ele orou ao Senhor e disse: mas Senhor, eu não tenho culpa. Por quê? Porque eu não trouxe ela porque ela era casada com Abraão, mas ele mesmo disse que ela era a sua irmã, e ela mesmo disse que ele era seu irmão, senão eu não teria feito isso. Mas eu peço a tua misericórdia, eu peço o teu perdão, e peço que o Senhor tenha misericórdia do meu povo, que o Senhor tenha misericórdia da minha cidade, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E nisso ele acorda daquele sonho, e no dia seguinte ele chama todos os moradores da cidade e diz assim: pessoal, nós estamos com um grande problema. Nós estamos com um grande problema, porque o Senhor colocou esterilidade em todas as mulheres dessa cidade. Significa, contou toda a história e mandaram chamar Abraão. E quando trouxeram Abraão, ele disse assim: Abraão, o que foi que você fez com a nossa terra, com o nosso povo, com a nossa cidade? Que mal eu fiz para você, para que você chegasse aqui e dissesse que essa mulher é tua irmã? Você mentiu, Abraão? Ele disse: não, na realidade eu não menti, porque Sara é minha irmã, né? Nós somos irmãos por parte de pai, de mãe não, mas nós somos irmãos, somos meios irmãos, e na verdade nós somos casados. Aí ele disse assim: olha, eu peço perdão a você, Sara, eu peço perdão a você, Abraão, e eu preciso que o Senhor nos perdoe, e que o Senhor cure este mal que agora está sobre o povo. Estava mesmo. O Senhor tinha colocado esterilidade em todas as pessoas que estavam ali, e eles passaram a sofrer com aquele mal. Então, diz a palavra do Senhor que o rei Abimeleque, ele pede para que Abraão ore ao Senhor. E eu estava meditando esta parte da palavra de Deus, irmãos, eu achei tão interessante. Porque Sara era estéril, não era? Sara era estéril. E nós vemos que quando Abraão orou ao Senhor, e diz aqui no versículo de número 17, que Abraão orou ao Senhor por cura, pedindo cura. Na corrigida atualizada diz assim, que Abraão orou por cura. Diz lá, que ele orou Abraão a Deus, e Deus curou. O Senhor Deus respondeu à oração de Abraão e sarou a esterilidade de todas as mulheres. Mas uma coisa fantástica era que Abraão, ele tinha a sua esposa que era estéril, e ele pede para que o Senhor cure a esterilidade de todas as mulheres, e o Senhor respondeu a oração de Abraão e curou todas aquelas mulheres, menos Sara. Sara continuou estéril. E depois diz a palavra do Senhor, e quando se cumpriram os tempos que o Senhor Deus estabeleceu, Sara também concebeu e deu à luz.
a Isaque. Nós entendemos assim, que quem tem a promessa de Deus, porque o Senhor tinha ali uma unção muito grande de cura sobre a vida de Abraão, e aquela unção que pairava sobre ele, de cura, para que Sara fosse estéril, de estéril ela pudesse ser curada daquela esterilidade, e aquela unção estava sobre a família deles, sobre a casa deles. A mão do Senhor estava ali para fazer com que Abraão fosse pai de uma grande nação, pai de muitas pessoas. E como que Deus poderia deixar de ouvir a oração de um homem que seria pai de muitas pessoas, de muitos povos, não ouvir a oração dele pedindo que o Senhor curasse a esterilidade para que as pessoas não gerassem filhos? Mas uma coisa me chamou a atenção, que o pecado gera o juízo, e gera o quê? A punição, gera doenças, gera morte. Mas quando nós oramos ao Senhor, ainda que aquele mal seja uma punição, que aquele mal seja um juízo de pecado, embora este homem era inocente, mas por causa dessa atitude o Senhor feriu todas as mulheres com aquela esterilidade. E ali houve cura a partir da oração de Abraão. E se Abraão não tivesse orado, não teria tido cura, e aquele povo tinha acabado, ninguém mais ia gerar, não ia ter mais a continuidade de descendência. Mas quando Abraão orou ao Senhor, a palavra diz, então pela oração de Abraão, o Senhor sarou, o Senhor curou a esterilidade daquelas mulheres, e todas elas passaram a gerar filhos. Então nós vemos que o pecado gera a doença, mas a oração quebra a maldição. A oração traz libertação, a oração traz o resgate, a restauração. Então, pela oração de Abraão, aquele povo foi salvo, e aquela geração pôde fazer com que outras gerações pudessem vir a existir, por causa da oração de Abraão. Mas o Senhor ainda me deu uma outra coisa para me meditar. Em Números capítulo 12, Números capítulo 12, é um caso diferente desse, porque aqui não tinha culpa. Ali Abimeleque disse, eu não tenho culpa, então eu estou sendo punido injustamente. Por quê? Porque se eu soubesse, eu não teria aceito isso, essas condições. Mas porque ela disse que era irmã, e ele disse que era irmão, então eu não vi maldade nisso. Agora, Números capítulo 12, aconteceu algo terrível aqui. Diz aqui a palavra do Senhor, vamos ler aqui. E falaram Miriam, Números capítulo 12, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam
E eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos, falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se, a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Somente até aqui. Nós vemos um caso que, na verdade, quando Moisés casa com esta mulher cuxita, uma mulher etíope, e na verdade eles começaram a criticar Moisés por causa daquele casamento com aquela mulher, mas na verdade eles não estavam criticando Moisés com o seu casamento, não era isso, mas eles estavam questionando o ministério de Moisés. Porque só Moisés que pode ser usado, e nós não podemos também ser usados? Só Moisés que pode ser profeta, e nós também não podemos ser profeta? Moisés, ele traz diante do povo e representa o Senhor diante do povo, e representa o povo diante do Senhor, somente ele, e nós não podemos. Ele é homem igual a nós, ele é pessoa que faz coisas igual nós fazemos. E começaram a fazer críticas de Moisés, colocando em pauta o ministério de Moisés como profeta, como um homem que Deus escolheu. E quando o Senhor visita eles com aquela conversa que eles estavam tendo, e o Senhor visitou com juízo, o Senhor disse: eu escolhi Moisés. Moisés é aquele que está face a face comigo e fala boca a boca comigo. Porque para ser igual a Moisés não era simplesmente ser qualquer pessoa, não era qualquer pessoa, mas Moisés foi um homem que Deus trabalhou, que Deus lapidou, um homem que Deus tratou com ele durante 40 anos. Durante 40 anos Moisés esteve ali sendo tratado por Deus, num tratamento que o fez um homem mais manso da terra. Não era assim não, porque quando ele deixou o palácio e se juntou ao seu povo lá no Egito, quando ele viu que um egípcio começou a maltratar um hebreu, o que ele fez? Começou a bater, começou a açoitar ele. O que ele fez? Ele foi defender
E ele acabou, naquela luta, ele acabou matando aquele homem. Escondeu, enterrou na areia. Era um homem de sangue quente. Era um homem que, quando ele via alguma coisa, ele tinha atitudes de revidar, atitudes de briga, de guerra. Era um homem sem paciência, era um homem que queria fazer vingança, que queria agir com suas próprias forças. Mas um homem que, depois que o Senhor trabalhou 40 anos com ele, naquele deserto, e ali o Senhor passou a visitá-lo, a conversar com ele, a revelar coisas celestiais para ele, que fez de Moisés um homem diferente de todos os homens. O próprio Deus disse, o próprio Senhor disse que Moisés é, de todos os homens da terra, é o homem mais manso. Deus precisa de mansidão. Deus quer trabalhar, e mansidão é fruto do Espírito. O Senhor quer falar com cada um de nós. O Senhor quer trabalhar, tratar com cada um de nós. E a finalidade de Deus é nos fazer mansos. O próprio Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o prazer de Deus está na mansidão. Quando nós somos homens mansos, pessoas mansas, significa aqueles que estão dispostos a se colocar na presença do Senhor e ouvir a Deus. Homens mansos que estão dispostos a deixar o Senhor interferir na vida deles, trabalhar na vida deles, o Senhor manusear a vida deles como vaso, como instrumento, como templo, como santuário. E ali nós vemos que aquela sentença, aquele juízo veio como ali uma resposta de Deus do erro, da falha, do pecado. E naquele mesmo instante Miriam ficou tomada de lepra, ficou branca de lepra. E Abraão começou a gritar, a pedir misericórdia a Moisés, dizia: Moisés, ajuda nós, olha aqui a nossa irmã, olha o que aconteceu com ela, faça alguma coisa, clama ao Senhor, fale com o Senhor. E lá vai Moisés, e Moisés clamou ao Senhor, e orou ao Senhor, e disse: ó Deus, eu rogo-te que cures Miriam, minha irmã, tenha misericórdia, Senhor, o Senhor pode curá-la, o Senhor pode limpá-la desse mal. E o Senhor disse: eu vou limpá-la daqui 7 dias. Deixa ela para fora do arraial. Deixa ela para fora do arraial 7 dias. Daqui 7 dias vocês a recebam de novo, que ela estará sem lepra. Mas até lá, vocês não podem fazer nada. Apenas aguardem que cumpra-se os 7 dias. E quando se cumpriu os 7 dias, a lepra desapareceu, e eles a receberam de volta no arraial. Então, aqui nós temos uma outra situação. Aquela primeira situação, nós vimos assim, não havia culpa. Por quê? Porque houve um erro, mas eu não sabia. Mas aqui existe uma punição de um erro consciente, um erro de maldade, de juízo, de julgamento. Mas o que eu quero dizer é que mesmo que aqui haja culpa, se nós orarmos ao Senhor, o Senhor é bom, e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ainda que seja, Senhor, ela está sofrendo por causa desse pecado, isso aqui foi alguma coisa que a trouxe essa maldição, por causa do seu erro, do seu pecado, mas Senhor, rogo-te que tenha misericórdia. E o Senhor respondeu com misericórdia. O que eu quero dizer é que se nós clamarmos ao Senhor pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos responderá com misericórdia. Ainda que os teus pecados sejam como o carmesim, ainda que os seus pecados sejam como o escarlate, ainda que os seus pecados sejam diante de vocês, eu vos tornarei limpos, branco como a lã e alvo como a neve, e dos teus pecados eu não me lembrarei mais.
Por que eu estou dizendo isso? Por que o Senhor colocou essa palavra no meu coração? Porque muitas vezes nós podemos deixar de clamar a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque nós entendemos que somos merecedores daquele castigo. Porque somos merecedores. Olha, depois do que Miriam fez, do que Arão fez, e depois que o próprio Deus visitou e trouxe essa sentença e trouxe esse juízo, agora não tem nem cara mais para pedir para Deus fazer misericórdia. Por quê? Porque isso aqui foi a visitação de Deus, a sentença de Deus, o juízo de Deus. E agora? É a mão de Deus que pesou. E agora, Moisés, o que há de ser da nossa irmã? Moisés disse: calma, eu conheço Deus, eu conheço o coração de Deus, eu sou aquele que estou face a face e boca a boca com Ele, eu conheço Deus, e se nós pedimos misericórdia, o Senhor concede misericórdia. Se nós pedimos o perdão, o Senhor atende e nos concede o perdão. Se nós pedimos o livramento, o Senhor nos concede o livramento. O Senhor visita com graça e com misericórdia. Calma lá. E quando ele ora e ele roga: Senhor, tende misericórdia, Senhor, rogo-te, cures a vida de Miriam. E o Senhor respondeu e curou. Não importa, talvez, se nós entendemos que Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, como diz Isaías 53, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas muitas vezes eu vejo muitas pessoas que dizem assim: olha, eu estou sofrendo, mas se Deus achar que eu sou merecedor, então o Senhor me dará. Se o dia que Deus achar que eu tenho merecimento, então o Senhor me concede. E aquela pessoa fica sofrendo anos e anos e anos. Sabe por quê? Porque se nós formos esperar merecimento, nós não vamos alcançar nunca. Porque o salário do pecado é a morte. Não é que o salário do pecado é bondade, graça e misericórdia. O salário do pecado é morte. Então, se nós formos depender do salário do pecado, a única resposta que nós vamos ter é a morte. Mas graças a Deus que o versículo não termina por aqui. A palavra de Deus vai mais além, porque ela diz: o salário do pecado é a morte, mas existe o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Existe graça, existe misericórdia, existe perdão, existe cura, existe salvação, existe redenção, existe resposta de Deus para aquele que clama. Então, a partir do momento que nós clamarmos o Senhor, não importa se você errou, se você falhou, se você pecou, se você fracassou, se você cumpriu ou não cumpriu o mandamento, se você desobedeceu ao Senhor, ou se alguma coisa fez com que você hoje pudesse sentir acusação, dizer assim: eu estou sofrendo, mas é porque eu errei, porque eu falhei. Mas o que eu quero que você entenda hoje está em Tiago, depois de Hebreus tem Tiago. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. Eu estava orando, Deus me deu essa palavra. E enquanto Deus colocava no meu coração essa palavra, o Espírito de Deus falou comigo, falou no meu coração, e o Senhor disse a mim assim: se você pregar essa palavra até aqui só, muitas pessoas vão dizer assim: o primeiro caso de Abimeleque vai dizer assim: mas o Senhor respondeu e curou porque ele era inocente, ele não tinha culpa. Aí o Espírito de Deus falou comigo, disse assim: se você parar só nesse segundo exemplo, muitas pessoas vão falar assim: ah, mas Miriam foi atendida, sabe por quê? Porque quem clamou foi Moisés. E outra, ela era irmã de Moisés. O Senhor não tinha como não responder a oração de Moisés.
não tinha como atender o clamor de Moisés. E Miriam era a irmã dele. Mas então o Senhor completa dizendo: então você encerra com Tiago 5,13, que diz assim: está alguém entre vós doente? E alguém, o Espírito de Deus colocou isso no meu coração. Diga que alguém pode ser qualquer um. Está qualquer um de vós doente? Está alguém doente? Chame os presbíteros, chame os anciãos, chame os ministros do Senhor e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E aqui diz assim: e a oração da fé salvará quem? O doente, e o Senhor o levantará. Mas Senhor, mas e se ele errou? E se ele pecou? E se ele fez alguma coisa para que esse mal viesse sobre ele? Talvez essa doença é porque alguém errou, essa doença é porque alguém pecou. Então, como Abimeleque errou, mas inocentemente, mas errou, veio o juízo. Como Miriam errou, falhou, pecou, e consequentemente veio o juízo. E agora a minha situação talvez seja porque eu errei, porque eu pequei, porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo, e agora existe uma acusação sobre a sua vida, dizendo: mas eu não sou, o meu caso é sério, o meu caso é pecado, é falha, é erro. E outra, não é Moisés que está orando, e nem eu sou irmã de Moisés, mas o Senhor está dizendo: está qualquer um de vós doente? Não está falando assim, peça para Moisés orar, mas diz: chame o presbítero, chame homens de Deus que estão na igreja, para que unja você com óleo e ore, porque a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Ah, mas e se foi por causa de um pecado? O Senhor continua: e se houver cometido pecado, o que acontece? Ser-lhe-ão perdoados. O Senhor tem misericórdia. O Senhor: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Muitas vezes nós precisamos liberar perdão, nós precisamos liberar ou pedir perdão, ou liberar perdão. Muitas vezes nós temos coisas que nos continuam trazendo sentimento de culpa, aqueles laços que ainda nos trazem de inimizade, aqueles laços que ainda nos trazem de culpa. Quantas vezes, se você fizer alguma coisa contra alguém, aquilo vai ficar que nem você dá uma martelada no dedo e fica latejando. Mas a palavra de Deus fala assim: eu tenho um bom remédio, vai lá e já reconcilia com teu irmão, já vai com ele, conversa com ele, diz: olha, eu amo você, eu falei, eu errei. Ou então, porque às vezes a gente deixa de ser abençoado, deixa de derrubar o acusador, porque nós estamos segurando
aquilo, retendo aquilo dentro do nosso coração. Então, não fique doente. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, a palavra está dizendo assim, não continue assim, eu estou doente, mas sabe por que eu estou doente? Eu estou doente porque eu errei, eu estou doente porque eu falhei, eu estou doente porque eu pequei, eu estou doente porque eu fiz isso ou fiz aquilo errado. Às vezes nem fizemos nada errado, mas às vezes não deixamos de fazer o certo, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho cara de pedir para Deus me curar, porque essa semana eu não li a Bíblia. Então agora eu só vou pedir para Ele me curar, Ele não vai me curar, porque eu não li a Bíblia essa semana, eu não orei essa semana, eu deveria ter feito tal coisa, eu não fiz essa semana, eu não ofertei, não dizimei, talvez Deus não vai me abençoar, talvez Deus não vai me honrar, talvez Deus não vai responder a minha oração. Então são todas essas coisas que nos impedem de chegar diante do Senhor e clamar. Moisés não vai dizer, Senhor, eu vou falar para Deus que, sei lá, vou inventar uma desculpa da minha irmã aí para ver se cola, né? Para ver se a pena dela diminui, se Deus... Não, nós temos que chegar logo diante de Deus, que nem o filho pródigo chegou. O filho pródigo chegou e já foi direto no assunto. Pai, pequei contra ti, pequei contra todos e não sou digno de ser chamado teu filho. Só que tem uma coisa, não me deixa jogado fora. Por favor, me aceite, me receba. Eu só tenho um pedido para o Senhor. Não olhe a minha transgressão, não olhe o que eu fiz. Eu errei, eu falhei, pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu desperdicei de forma dissoluta tudo o que o Senhor ganhou, a sua herança, os bens. Eu joguei tudo fora, eu errei, eu falhei, eu pequei. Mas por favor, não me rejeites, não me despreze. Eu não estou aqui para o Senhor me receber como filho, como herdeiro, ou para me morar na sua casa, para me voltar no meu quarto, na minha cama, para me sentar com o Senhor na mesa. Não, pode ser lá onde os trabalhadores, aonde tem as casas, onde moram ali os trabalhadores, onde moram ali aquelas pessoas que... a colônia, onde tem aquelas casas dos carpidores, dos trabalhadores. O Senhor me arruma uma casinha lá, um ranchinho, qualquer cantinho lá, que tenha lá uma cobertura, uma esteira qualquer para me deitar, dormir. Eu vou ser eternamente grato ao Senhor. Por favor, me aceite, me receba, não me deixes de aceitar, não me rejeites, apenas me aceite. Foi essa o único pedido que ele tinha. O único pedido. Eu estou dormindo na sarjeta e eu estou comendo da comida que vem para os porcos. A minha vida não é uma vida digna de um ser humano. Senhor, meu Pai, me aceita, me receba como um dos teus empregados, me contrate como um trabalhador. E Jesus disse assim: primeiramente, o Pai abraçou o seu filho. Deus responde com misericórdia. Abraçou o filho e beijou o filho. Pai, eu estou sujo, o Senhor vai me abraçar sujo? Eu te recebo, te acolho. Mais do que você quer, mais do que você precisa, porque o coração do Pai tem, sabe o que? Amor para nos dar. Mas eu errei, eu falhei, mas o Pai nos ama. Senhor, eu desprezei a Ti, meu Pai, mas eu te amo ainda assim, meu filho. Eu vou te aceitar. Prepare roupa para ele, limpa, um banho. Prepare para ele calçados novos. Dê uma grande festa, chame os músicos, mate um novilho, faça uma grande festa, chame os vizinhos. Vamos nos alegrar, vamos nos celebrar. Por quê? Porque o meu filho que estava perdido foi achado. Pai, o Senhor pode me aceitar, o Senhor pode fazer tudo isso, mas quando eu passar na rua, ninguém vai mais me reconhecer como filho teu, e vão saber que eu sou aquele errante. E o Pai tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo do filho e disse: meu filho, por onde você passar, com esse anel, todos saberão que você ainda é o meu filho. Você é o meu filho.
É isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Eu quero, antes de orar, eu só quero encerrar com aquilo que disse o apóstolo Paulo: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? O Espírito Santo de Deus habita em vocês. E se nós temos esse templo, que nós nos reunimos e cultuamos ao Senhor, se queima uma lâmpada, nós providenciamos que essa lâmpada seja substituída. Se acontece alguma coisa, estraga uma torneira, nós providenciamos para trocar. Se acontece alguma coisa, nós queremos providenciar uma tomada que não funciona, nós queremos consertá-la. Se existe alguma coisa, e até vai mais além, nós queremos plantar um jardim, queremos plantar um vaso, queremos que a casa do Senhor tenha flores, que seja bonita. E o Senhor que nos olha e sabe que nós somos o templo, o santuário do Espírito Santo, Ele vai ver coisas quebradas, coisas que estão estragadas, e Ele não vai querer curar, Ele não vai querer restaurar, Ele não vai querer consertar. Nós somos o templo, o santuário do Espírito. Você foi comprado com o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz: Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não é que Deus vai ter que fazer alguma coisa, enviar o seu Filho novamente. Não é que Jesus vai ter que morrer de novo para que você seja curado e seja liberto. Mas isso tudo Ele já fez e já conquistou por nós na cruz do Calvário. Então, existe alguém entre vós, qualquer um de vós. O Senhor quer te restaurar, o Senhor quer te curar, o Senhor quer que você seja um templo, não somente consertado, mas com a beleza de Cristo, com o perfume de Cristo, com a mente de Cristo, na unção e no poder e no mover do Espírito Santo. O Senhor quer que por onde você passe, todo mundo olhe e fala: aí vai o Filho de Deus. O inferno todo, quando vê você passar de roupas brancas, quando vê você passar tocado pela graça, misericórdia do Senhor, e disse: ele pode clamar ao Senhor como Moisés clamou, e o Senhor vai responder. Ele pode clamar como Abraão clamou, e Deus vai responder. Ele vai clamar como um filho de Deus, aquele que é comprado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e o Senhor há de responder, porque Ele disse: tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome vos será feito. Tudo aquilo que você pedir em meu nome. Então é hora de pedir, é hora de clamar, é hora de buscar, é hora de invocar o nome do Senhor, e Ele vai responder. As nossas dores vai ser arrancadas. O Senhor cura, o Senhor sara e o Senhor liberta. Que hoje você apenas possa reconhecer aquilo que Jesus fez na cruz. Apenas você possa declarar e confessar aquilo que Jesus fez na cruz. Eu sou um pecador, eu sou um falho, mas Ele é o meu Salvador e é o meu Senhor. Eu estou doente, mas Ele me cura. Eu sou um pecador, mas Ele me salva. Eu estou caído, mas Ele me levanta. Eu estou abatido, mas Ele me fortalece. O Senhor é aquele que me dá alegria, que me dá paz, que me dá força, que me dá coragem, que me dá o ânimo, que me conforta, que me consola e que faz nova todas as coisas na minha vida. Basta você crer e basta você saber que o Senhor está esperando. Coloque o óleo na cabeça dos doentes, coloque óleo na cabeça dos fracos e clame ao Senhor, e o Senhor responderá a oração feita com fé. E o Senhor, se tiver doente, o Senhor cura e levanta, e se tiver pecador, o Senhor restaura, perdoa os seus pecados e faz dele uma nova criatura. Vamos colocar de pé. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Eu vou orar ao Senhor, você ora também. Eu vou deixar com a pastora. Enquanto isso, temos o óleo, eu tenho a mirra. Ore, receba a bênção do Senhor. Curva a sua cabeça. Independente de qualquer coisa, o Senhor sara, o Senhor cura e o Senhor liberta.
O que eu quero dizer aqui é que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Paulo, de Pedro, de Silas, de Barnabé, é o meu Deus e o seu Deus, e Ele vai responder a sua oração. Clame a Ele. Talvez você está sofrendo há tanto tempo, mas hoje é dia de você se colocar diante do Senhor, como Moisés clamou e rogou Moisés ao Senhor que curasse a sua irmã, e o Senhor respondeu a oração e curou. Vamos orar nesse instante, vamos invocar o nome do Senhor nesse instante. Bendito é o nome do Senhor, grande é o Senhor e digno de ser louvado, de ser exaltado e de ser engrandecido. Senhor, Abraão clamou e o Senhor curou todas as mulheres da casa de Abimeleque e também daquela cidade. Senhor, estende as tuas mãos agora e responde à oração do teu povo. Nós clamamos a ti, Senhor, nós invocamos a ti, Senhor, como o Senhor Moisés clamou ao Senhor e disse: rogo-te, Senhor, que a cures. Senhor, tem misericórdia, Senhor, visita com misericórdia, Senhor. E agora a palavra diz: está alguém entre vós doente? Ore. Oh Senhor, nós clamamos agora a ti, Senhor. Nada pode impedir agora, Senhor, de nós clamarmos a ti, porque a tua palavra diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor nos perdoa de todos os nossos pecados. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O Senhor que nos perdoa, o Senhor que nos sara. Responde agora, Senhor, a nossa oração. Atende agora a nosso clamor, a nossa súplica. Eu rogo agora a ti, Senhor, por cada vida que está doente, que está fraca, os enfermos. Oh meu Deus, visita agora os doentes. Visita agora, Senhor, essa pessoa que tem sofrido tanto, Senhor, com esse problema, com esta enfermidade, tantos anos sofrendo, tanto tempo de sofrimento, Senhor. Mas hoje nós clamamos a ti e dizemos: Senhor, rogo-te que cures essa pessoa, Senhor. Envia a tua unção agora, Senhor, de cura, a tua unção de libertação. Envia agora, Senhor, a tua unção para quebrar, oh meu Deus, para libertar, para sarar, para curar, Senhor, porque o Senhor tomou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh Senhor, cura agora esta doença, esta enfermidade. Todos que chegaram doentes, enfermos, meu Deus, visita agora, visita com graça e com misericórdia, Senhor. Não importa se a doença é de nascença, não importa se essa doença é crônica, não importa, Senhor, a ordem, a origem desta doença e desta enfermidade, mas em nome do Senhor Jesus, sara e cura os enfermos nesta noite. Liberta aqueles que sofrem, liberta, Senhor, aqueles que têm problemas respiratórios, problemas, Senhor, cardíacos, problemas, Senhor, alérgicos. Meu Deus, toda doença, toda enfermidade, doença na cabeça, no nariz, nos ouvidos, doença na garganta, na boca, na faringe, na laringe, no esôfago, no estômago, nos rins, fígado, todos os órgãos agora, Senhor, pulmão, coração, artérias, veias, doenças que estão na corrente sanguínea, meu Deus, doenças que estão, Senhor, na coluna, nos ossos, nos nervos,
na pele, doenças que estão, Senhor, no corpo. Em nome do Senhor Jesus, cura os doentes. Liberta agora, Senhor, os que sofrem. Liberta agora, Senhor, de toda doença, de toda enfermidade, de todos os males. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora toda doença e declaramos vitória para essas vidas, a cura, a libertação. Meu Deus, derrama a tua unção, derrama o teu poder, derrama a tua virtude, derrama o teu Espírito, Senhor. Oh, meu Deus, que o teu nome seja exaltado, seja adorado. Meu Deus, essa pessoa que me assiste agora, Senhor, onde estiver chegando, oh, meu Deus, esta oração, o Senhor levanta os doentes, levanta, Senhor, os enfermos da cama, da enfermidade, coloca em pé agora, Senhor, restaurando, libertando, trazendo vitória, bênção e libertação, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor nós profetizamos cura, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e que a unção do Espírito Santo esteja sobre cada vida, tocando e liberando esta unção de cura, em nome de Jesus. Sara, Senhor, os doentes, os feridos, e liberta a todos, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Receba, em nome do Senhor. Por favor, todos, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu não vou abrir o meu olho e ninguém abre o seu. Apenas estende as tuas mãos. Estenda as tuas mãos. Senhor meu Deus, coloca a tua unção, coloca, Senhor, virtude do teu Espírito na mão de cada um. Unção de cura, unção de libertação, unção de livramento, unção de vitória e de conquista, de libertação e de livramento. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Se você puder colocar a sua mão sobre a sua enfermidade, ou se não, coloque sobre a tua cabeça ou no seu coração, e deixa o Senhor te visitar agora, e o Senhor te livrar, assim como o Senhor curou Miriam daquela lepra. O Senhor quer curar você nesse dia. O Senhor também vai limpar e restaurar a sua vida nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, receba a cura, receba a libertação, receba a unção, receba o livramento que o Senhor te dá neste dia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, missionária Cida conosco. Que Deus abençoe grandemente. Um prazer tê-la conosco aqui. Amém. Que Deus abençoe a todos. Por favor, saude uns aos outros com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.